Muito bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus em Cristo Jesus, que aqui nos trouxe, e o seu Espírito Santo continue nos conduzindo em toda a adoração que nós vimos aqui prestar a Ele. Que as pessoas que estão conosco lá nos seus lares, através do Facebook, também estão nessa mesma motivação. Vamos deixar que Ele haja no nosso ser, de forma que agora nós possamos ouvir nitidamente a voz do Senhor sendo usada, ou seja, usando a voz de um simples mortal para falar ao coração daqueles que creem. Vamos orar e pedir ao nosso Deus que nos conduza neste momento. Como sempre, peço às pessoas que estão lá nas suas casas que tomem as suas Bíblias e já estejam abrindo-as no livro ou na carta aos Hebreus, no seu capítulo 5. É onde nós vamos, nesta manhã, ouvir da parte de Deus. Hebreus capítulo 5 é o texto que Deus tem a nos falar nesta manhã. Santo Deus, aqui estamos em adoração. E agora, Deus, o momento de ouvir o Senhor através da proclamação da Tua palavra. Nós oramos para pedir que o Seu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para o que o Senhor tem para nós nesta manhã. E este que te fala, o Senhor possa usar-me tão somente para se revelar ao teu povo, às pessoas que participam conosco no culto desta manhã. Que o Senhor para isso nos abençoe. É o que te pedimos orando no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Hebreus capítulo 5, irmãos. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, a ordem, ou seja, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver juntos, irmãos, o versículo número 8. Juntos. Embora, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Os irmãos podem se assentar. Esse texto nos leva a pensar a melhor forma de aprender a obediência. Existe uma fala bastante comum entre nós, que diz que ninguém nasce sabendo. Já ouviram isso, irmãos? Com certeza. É uma verdade. Tudo que nós temos de conhecimento nesta vida, adquirimos através do ensino, através do aprendizado. Desde a alfabetização até a mais alta especialização, o ser humano é literalmente ensinado a todas as coisas. Nós podemos retroceder à nossa infância e observar, nós desde o nosso nascimento, nós começamos a aprender as coisas, senão nós paramos. Então é verdade. E os homens, para se aperfeiçoarem naquilo que propõem a fazerem neste mundo,
eles precisam se dedicar ao aprendizado. E, evidentemente, irmãos, existem os métodos para se ensinar. Nós, os humanos, temos nossos métodos, e assim nós vamos nos especializando naquilo que precisamos bem cumprir na nossa vida. O homem Jesus, ou Deus, quando se fez homem, ele veio com uma missão exclusiva e de extremas dificuldades. E evidentemente que ele precisava ser aperfeiçoado para esta tão exclusiva missão. Então nós lemos aqui no texto bíblico que Deus ensinou o método, utilizou-se o método do sofrer para aprender. Não é isso que lemos no versículo número 8, meus irmãos? Então o método de Deus foi exatamente esse utilizado no versículo número 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. Por quê, meus irmãos? Pelas coisas que sofreu. Então esse é o método usado por Deus para aperfeiçoar o seu Filho Jesus para o cumprimento da sua exclusiva missão neste mundo como homem. E de Jesus surgiu a igreja. A igreja que precisa da mesma forma se aperfeiçoar para a sua exclusiva missão neste mundo, de levar a mensagem das boas novas a toda a humanidade. E nós vemos, irmãos, que o método que Deus usou para Jesus também é o método usado para a igreja. Nós vamos aprendendo a proporção do que sofremos pelo reino de Deus. Aliás, isso também é um dito comum, que todo sábio aprende através das lições da vida. As pessoas se referindo às crises, os momentos de crise, de sofrimentos. Mas nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos alguns pontos e textos pelos quais Deus utiliza-se para aperfeiçoar-nos, ou a igreja, para a nossa missão. Nós vamos ter muitos textos aqui. Hoje nós não temos a projeção, e os irmãos sejam pacientes comigo. Eu vou estar lendo o texto e os irmãos atentem bem para os textos que fundamentam todos os caminhos que nós temos aqui dos ensinamentos de Deus nesta manhã. Nós somos aperfeiçoados, meus irmãos, por Deus, evidentemente, à medida que nós obedecemos a ordem do Senhor para nos abdicarmos desse mundo. Não há como aprender as coisas do reino de Deus se nós não nos abdicarmos das coisas do mundo, nós não desistirmos das coisas do mundo. Essa é a primeira lição que Deus determina para a sua igreja. E desde já, creio que os irmãos já devem estar projetando o seu pensamento, que para o homem natural, é algo que traz alguns sofrimentos, abdicar-se das coisas do mundo. Olhando aí para o texto, você permanece em Hebreus 4, 5 aberto, irmãos. O texto fala que assim foi com Jesus, quando ele se tornou homem conosco. Lá no versículo número 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Todos nós sabemos que Jesus, homem, teve como oferta do tentador diversas coisas deste mundo, inclusive os reinos deste mundo e a sua glória. E qual foi a posição do homem Jesus na sua carne? Ele renegou veementemente as ofertas do tentador. Jesus abdicou-se do seu próprio ser divino para ser aperfeiçoado para o cumprimento da sua missão. Nós vamos ler esse texto um pouco mais para frente. Pois bem, meus irmãos, nós, a igreja, nós devemos ter este mundo pelo qual militamos como uma mera via a ser percorrida por nós, rumo ao destino para o qual Deus nos redirecionou. Eu chamo a atenção aqui, Deus nos redirecionou para um outro foco na nossa vida. Nós éramos, obrigado, Evandro, nós éramos, irmãos, do que recebemos de Adão, direcionados para o mundo. Fomos gerados no mundo, criados no mundo, acultuados no mundo. Jesus veio-nos e disse: olha, isso não é o lugar de vocês. Isso aqui é meramente uma via, um local onde vocês devem percorrer ao longo da sua vida, para o lugar que eu agora vou os direcionar. E para onde direcionou-nos Jesus, irmãos? Para a sua própria glória, para o céu. Então aqui no mundo é meramente uma via crucis que nós passamos. E essa via certamente é composta de algumas circunstâncias utilizadas pelo próprio Deus para aprendermos as lições necessárias para a nossa firme caminhada rumo aonde Jesus nos redirecionou para vivermos eternamente. Podemos pensar juntos aqui, irmãos? Por exemplo, alguns exemplos do abdicar-se das coisas do mundo. A Bíblia é claríssima quando nos diz que nós devemos caminhar por um mundo tentador, cheio de ofertas satisfatórias ao nosso ser natural, homem. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos apegar e nem nos determos a nada deste mundo. Nos apegar e nos determos. Apegar é um verbo bastante comum, a gente observa muito. Aquele indivíduo, aquela pessoa, às vezes até aquele animal se apegou muito a mim. Ou seja, ele se acostumou, ele quer ficar. E também, junto com isso, nós não devemos determos-nos com as coisas deste mundo. Ou seja, nós estamos caminhando nossa jornada e de repente algo quer me segurar para me deter naquilo, na nossa vida cristã. E todos nós lembramos do clássico texto que nos fala que o homem que detém, que se apega às coisas do Senhor, não é um bem-aventurado. Ao passo que aquele que não se apega e não se detém, a Bíblia chama de bem-aventurado. Então isso é um exemplo aqui, Salmo 1, versículo 1, que diz, vamos exercitar a nossa memória, irmãos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. E que mais? Não se detém no caminho do pecador ou dos pecadores. E nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Então, 3 pontos
substanciais para o nosso não apego e não nos determos neste mundo. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Quanto é que custa isso para o homem? Isso, porventura, é uma medida, uma atitude de lazer, de alegria para ele? Claro que não. Mas eu quero citar outro exemplo de nós nos abdicarmos, que devemos abdicar desse mundo, que além de não andar, não assentar, não parar, nós também não podemos nos deixar contaminar com as impurezas do mundo. Nós estamos aí todos de máscaras, para que a gente não seja contaminado com a impureza que está lá no vírus Covid-19. Agora, e o vírus do mundo? O vírus do pecado. Um vírus que para o homem, como a semelhança do Covid, não tem cura, que é o pecado, que se permanecer, crescer em nós, certamente nos levará à morte eterna. Como é que nós vamos nos proteger disso aí? Paulo apóstolo ensina, né? Que nós temos que nos revestir da couraça da fé, que protege aqueles que estão tendo esse mundo com apenas uma via rumo à direção dada por Jesus a nós. Então, irmãos queridos, nós não podemos nos contaminar com as impurezas deste mundo. E a nossa proteção para que o vírus do pecado nos contamine e nos afaste de Deus e nos volte para as rodas dos escarnecedores, a ouvir conselho de ímpios, a nossa máscara plena, total, é a graça de Deus, é Jesus. Nós precisamos andar com Jesus a todo instante. O Espírito de Deus que habita em nós, Ele é o antídoto, é a vacina eficiente, eficaz contra as contaminações deste mundo. Nós poderíamos também citar aqui, irmãos, o mundo nos assola, nos tenta a associarmos as impurezas dele à nossa vida espiritual. Não, você pode caminhar por esse mundo aí, mas pode também ter o seu lado aí. Todo mundo tem direito de ser feliz. O conceito de felicidade do mundo, irmãos, não é o conceito de Deus. O conceito de felicidade do mundo, se nós atentarmos bem, talvez mais de 90% são atitudes pecaminosas que ofendem a santidade de Deus. E o mundo olha para o crente e diz: você tem direito de ser feliz. Como os homens agora tomando atitudes absurdas com referência às próprias famílias, se justificam de um homem se casar com outro homem, porque ele tem o direito de ser feliz. Isso não é ser feliz, isso é contrariar a vontade de Deus. Não estou criticando quem esteja nisso aí, mas estou dizendo que não foi. Deus não criou o homem para isto. Deus criou o homem para se unir a uma mulher, criou uma mulher para ser ajudadora do homem. Um exemplo, uma ilustração que eu estou dando aos irmãos. Então, felicidade não é isso não, irmãos. Felicidade é o homem bem-aventurado, que não anda nos caminhos dos ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores. O versículo 2 do Salmo 1: mas antes o seu prazer está o quê? Nas leis do Senhor, nas quais eu medito dia e noite. Essa é a felicidade que Deus tem para nós, irmãos. Nós não podemos associar impurezas do mundo com a santidade de Deus. Não quer dizer, irmãos, absolutamente não, que nós estejamos marginalizando as pessoas que ainda, por não conhecer as verdades de Deus, continuam andando nos seus pecados. Nós não temos nenhum preconceito com elas. Nós a amamos porque Jesus as ama.
E a nossa meta, o objetivo, é uma oportunidade de mostrar-lhes que isto não é de Deus e que elas devem sair disso para se tornarem aí sim bem-aventuradas. Então a igreja, os crentes, não podem, irmãos, associar impurezas do mundo com a santidade de Deus. Eu leio um texto que fundamenta isso, irmãos. Os irmãos não precisam abrir, para nós não temos o tempo, infelizmente. Romanos 13, nos seus versículos 12 a 14, nos diz assim: vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então é isso. O homem precisa se abdicar dessas coisas, para que ele seja ensinado e aperfeiçoado para ser um autêntico filho de Deus neste mundo. Este é o preço, irmãos, e não vai mudar isso, porque isso já foi estabelecido pelo nosso Mestre Supremo Jesus, que o homem aprende para valer, também através do sofrimento. Isto nos levará a algum tipo de sofrimentos, que para o Senhor é a didática necessária. Faz sentido, irmãos? Amém? Nós também aprendemos, irmãos, à medida que nos revestimos dos sentimentos que há em Jesus. Vou repetir para os irmãos guardarem bem esse segundo ponto. Nós somos ensinados, aperfeiçoados, à proporção que nos revestimos dos sentimentos que há em Cristo Jesus. Vamos ver na Bíblia quais são os sentimentos. Se os irmãos quiserem abrir, Filipenses capítulo 2. Os sentimentos que estão em Cristo Jesus. Apenas para compartilhar com os irmãos como Deus é grandioso. Eu sempre levanto bem cedinho e vou para as minhas orações, e depois vou fazer o nosso cafezinho, e nesse cafezinho eu sempre procuro um pregador que está transmitindo a palavra. E hoje eu ouvi uma mensagem maravilhosa sobre esse texto de Filipenses 2, exatamente o que eu ia pregar para os irmãos, claro, naquilo que Deus me falou e falou aquele pregador. São coisas que Deus nos concede para nos fortalecer. Lá em Filipenses 2, a partir do versículo 5 até 8, nos fala quais os sentimentos que Jesus se revestiu deles, para no seu sofrimento ser aperfeiçoado. E nós precisamos também fazer isso, irmãos. Acompanhe lá comigo. Diz o texto de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se à semelhança de homens, e reconhecido em figura humana,
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Estes são sentimentos, irmãos, nos quais Jesus se revestiu, e nós devemos ter esses mesmos sentimentos. Eu destaco aqui 3 verbos: aquele que promove a ação do sujeito, os irmãos bom em português sabe disso, ou que narra a ação do sujeito. Primeira coisa que Jesus fez, não querer usurpar o lugar de Deus, porque naquele momento Deus determinou que ele fosse homem. E será que existe algum homem nesse mundo que esteja se colocando como se fosse um Deus? Pois é, isso não vale para o reino de Deus, isso não é felicidade. Nós estamos vivendo um momento de algumas ditaduras nos poderes da república, alguns homens que estão se colocando ali como deuses. Vamos orar por eles, irmãos, porque eles estão no caminho que conduz à morte. Então Jesus não teve por usurpação, ele não quis se colocar como Deus, porque naquele momento a sua missão era ser homem. Mas eu quero aqui dizer o que é que Jesus promoveu a si mesmo. Observe, os irmãos, que os 3 verbos está dizendo o que Jesus fez para si mesmo. Não esqueçam isso, irmãos. Não é o pastor, não é nem o Espírito de Deus que vai promover isso em nós. Ele vai nos ajudar, nos apontar, nos orientar. Mas Jesus primeiramente se esvaziou de si mesmo. E nós precisamos, irmãos, para nos enchermos cada vez mais do Espírito de Deus, nos esvaziarmos das coisas do homem que são fluentes em nós, que são ativas em nós. Isso é uma ação nossa. Jesus agiu para se esvaziar. Você e eu precisamos agir para nos esvaziarmos. E a segunda coisa que Jesus também agiu, ele se humilhou. Aqui já não é verbo. Ele se humilhou. E nós também devemos nos humilhar. E a terceira coisa, obediência. Jesus obedeceu de forma fiel ao Pai, em todos os seus mandamentos, em todos os momentos do seu ministério. Ele se fez dessa forma, se fez obediente. Então tudo agiu Jesus para si, o homem Jesus. E tudo devemos agir nós, irmãos, para nos revestirmos destes sentimentos de humildade, de esvaziamento, de obediência ao Pai. Os que obedecem ao Pai, certamente, irmãos, são aqueles autênticos seguidores de Jesus. Todos nós conhecemos o texto clássico dos ensinos de Jesus às pessoas que propunham a segui-lo. Muitas pessoas, Jesus caminhava e as pessoas, não, eu quero seguir a você. Mas sempre havia alguns que apresentavam as suas proposições. Ô Senhor, deixa que primeiro eu enterre o meu pai que está velho. Ô Senhor, deixa eu primeiro me despedir dos meus familiares. Então Jesus respondia, em Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, primeira coisa, a si mesmo se negue. Isso mesmo, confere, irmãos. Tome a sua cruz e siga-me. Por que que Jesus acrescentou aqui, tome a sua cruz? Porque cruz, irmãos, é sinônimo de alegria ou sofrimento? É sofrimento, sim. Irmãos, o homem adâmico que está em mim e você ainda,
apesar de justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, ele não gosta de negar a si mesmo. Ele gosta de satisfazer as suas próprias necessidades. E nós temos que promover em nós esse esvaziar. Nós temos que nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, diante da palavra de Deus. Nós temos que ser obedientes a todos os seus mandamentos. O peso que isso represente, a cruz que isso represente para nós, irmãos, é o sofrimento a ser assumido para o nosso aprendizado. O peso da sua cruz, para negar a você mesmo, é o que você e eu precisamos sofrer, para sermos aperfeiçoados como igreja de Jesus. Faz sentido até aqui, irmãos? Terceiro ponto que nós concluímos. Nós aprendemos, irmãos, o aperfeiçoamento de uma igreja, de uma vida espiritual, nos moldes de Deus, a proporção que nós nos definimos para o aperfeiçoamento final. Todos nós sabemos que por mais santos e crentes que nós sejamos neste mundo, nós ainda não estaremos no ponto do aperfeiçoamento final. Faz sentido? Amém, meus irmãos? Porque isso só ocorrerá no final, na volta de Cristo Jesus. Mas antes eu quero mostrar para os irmãos que Jesus se definiu para isto, para receber o aperfeiçoamento final, quando ele assumiu aquela cruz. E ao assumir aquela cruz, entregar o seu espírito. Até nisso Jesus entregou o seu espírito. Ele agiu para isso, ele se entregou naquela cruz, aonde a natureza respondeu como a voz de Deus, dizendo que o meu filho foi aperfeiçoado para esta obra, e o seu sacrifício é perfeitamente aceito por mim, para justificar o pecado de todos os pecadores, de toda a humanidade. Jesus se preparou para isso. O versículo número 9, que nós já lemos aí, capítulo 5 de Hebreus, diz-nos assim, versículo 9 do capítulo 5, irmãos: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o que, irmãos? O autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Depois de todo o sofrimento, nós nem tocamos aqui o sofrimento do Getsêmani, que significa lugar como se fosse um moinho de cana, de torcer. Por isso o texto descreve que naquela aflição da oração, aquela oração fervorosa de Jesus, no momento final do seu aperfeiçoamento, o seu suor se transformou em sangue. Tamanha era a intensidade daquela dor, do sofrimento, não de negar-se e morrer na cruz, mas de ser tão cheio dos nossos pecados, e ter aquele momento em que o próprio Pai não poderia dirigir os olhos para ele, porque ele estava sobrecarregado dos pecados da humanidade. Ele sofreu. Então o versículo número 9, de forma maravilhosa: tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém, meus irmãos? Então esse foi o aperfeiçoamento de Jesus. E o nosso, irmãos? Nós estamos nele. Nós estamos caminhando, irmãos. Caminhando para quê? Para que até o momento do último respirar do nosso pulmão, nós estejamos fiéis a Cristo.
nós não nos afastemos dele, para que rompeu-se a minha vida, a sua vida, e aquele último segundo, o meu pensamento foi: louvado seja o meu Deus. Eu te amo, Jesus, eu te glorifico, eu te honro. Então nós vamos para a sepultura nesse estado, irmãos, de firmeza, declaração de fé, para que então na volta de Jesus, aí sim, nós sejamos aperfeiçoados para uma eternidade com Deus, para o redirecionamento que Ele tem para nós. 1 Coríntios 15, 42 até 44, nos fala daquele momento que nós receberemos o aperfeiçoamento final das nossas vidas. Mas o destaque aqui, irmãos, é que nós caminhemos nesse tempo de lucidez de vida, fiéis ao nosso Deus, sofrendo para aprendermos, não renegando o sofrimento, porque nele nós estamos sendo aperfeiçoados. Nele Deus está nos ensinando a obedecer. Lá em 1 Coríntios 15, 42 diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo celestial. Amém, meus irmãos? É lá que Jesus vai tirar todo esse peso adâmico ainda sobre nós. E o nosso sofrimento para aprender, irmãos, é suportar esse corpo contaminado, esse corpo corrupto, e não pecar contra o nosso Deus. É fechar os nossos ouvidos para as nossas próprias concupiscências, os nossos desejos exagerados, e sermos fiéis a Deus. Isso é a cruz que cada um de nós precisamos carregar para sermos aperfeiçoados. Para se chegar então a esse aperfeiçoamento, precisamos ser a semelhança do que foi Jesus. Romanos capítulo 5, capítulo 6, eu leio para os irmãos versículo 5 e depois 8, 17, que nos diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele, grife aí se você abrir o texto, sofremos também, com Ele seremos glorificados. Não há outra forma, irmãos, de aprender a obediência segundo o estabelecido por Deus, é que nós soframos a semelhança do que sofreu o homem Jesus, para que assim como Ele foi glorificado, seremos nós também glorificados com Ele. Isso é, irmãos, o que Deus nos fala a respeito de aprender a obediência através dos métodos de Deus, que é o sofrimento. No reino de Deus, a plena obediência é assim ensinada. Sofrimentos esses, irmãos, que nunca serão maiores do que aquilo que nós podemos suportar como humanos. Guardem bem isso, irmãos, para que eu e você tenhamos forças para que naquilo que for necessário sofrermos para aprender, saibamos, não, nada virá acima daquilo que eu posso suportar, porque Deus promete isso. 1 Coríntios 10, 13 nos diz, né, irmãos?
não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Creiamos nisso, irmãos. Os sofrimentos para o reino de Deus é sofrer com Cristo, porque assim como Ele ressuscitou para a glória, Ele nos ressuscitará também para a glória do Pai. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome por esta manhã gloriosa, onde nós aprendemos da parte do Senhor, que a única forma de sermos aperfeiçoados como filhos de Deus neste mundo, é a mesma forma que utilizou-se o próprio Deus para o seu Filho quando homem. E que o Senhor abençoe a tua igreja, para que nós sejamos submissos, Pai, humildes e aceitadores daquilo que for dos teus propósitos para a nossa vida, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor para isso nos abençoe, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Até logo mais.